A defesa da família envolvida na confusão com o ministro do Supremo Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, em julho deste ano, pediu a devolução de objetos apreendidos pela Polícia Federal. Na petição enviada ao relator do inquérito, o ministro Dias Toffoli, o advogado Ralph Filho afirma que o fato dos conteúdos extraídos dos celulares, pendrive e computadores já terem sido extraídos pelas autoridades, não há mais motivo para que os bens de Roberto Mantovani Filho, Andréa Munarão e Alex Zanata permaneçam com a polícia. Além disso, o advogado pediu que o laudo pericial feito nos aparelhos seja juntado ao inquérito. Ana, estamos acompanhando esta novela aí desde o dia 14 de julho e desde o dia 18, 4 dias depois, então a Polícia Federal apreendeu os aparelhos da família Mantovani e até agora, então, não devolveu. A defesa agora solicita, né, a entrega desses aparelhos, celulares, computador, também pendrive e, claro, que o laudo seja anexado ao inquérito para permitir a defesa das partes. E lembrando, né, Paula, a perseguição, né, a essa família, um processo que poderia muito bem ser instaurado e correr nos tribunais inferiores e não numa categoria suprema, o Tribunal Federal, mandados de busca e apreensão, né, na família, coação, Polícia Federal, carros batendo, né, na porta ali, chegando na residência da família. Enquanto isso, né, as damas do tráfico estão aí, livres, leves e soltas, sem tornozeleira, para baixo para cima, num ministério aqui, depois vai no outro ministério ali. O STF, esse mesmo STF que protegeu esse inquérito porque envolvia o nome do Alexandre de Moraes, continua em silêncio, seja em relação a Israel, ao Hamas, a declarações de apoio deste atual desgoverno, né, a grupos terroristas, manifestações pró-terrorismo nas ruas do Brasil. Agora também não se pronunciaram, nenhum deles pronunciou em relação ao que nós estamos vendo, esse escândalo sem precedentes do crime organizado, membros do crime organizado, passeando livremente por ministérios do governo. E, no entanto, né, assim como a senhora com a Bíblia debaixo do braço está presa ou está com tornozeleira eletrônica em casa, a família aí continua, né, a ver navios em relação a esse inquérito. E processo, aliás, que não foi totalmente solucionado. Nós ainda esperamos até hoje, desde o dia 14 de julho, esperamos as imagens do que de fato ocorreu no aeroporto em Roma. Lembrando, para finalizar meu comentário, Paula, isso tudo, esse imbróglio, essa novela mexicana, STF, Alexandre de Moraes, né, os óculos voadores, como o Augusto muito bem fala, né, o episódio dos óculos voadores no aeroporto em Roma, tudo isso para esconder o nós derrotamos o bolsonarismo, frase falada pelo ministro Barroso num palanque político um dia antes do episódio de Roma. Bom, Silvia, eu quero te ouvir também, mas 2 edições atrás você escreveu um belo artigo, né, Abuso de Autoridade, na edição 189 da Revista Oeste. Vou pedir, inclusive, para a gente exibir aqui na tela e até falo aqui para quem está nos acompanhando no rádio, né, Abuso de Autoridade está aí na tela. O Supremo Tribunal Federal atropela o processo legal, persegue cidadãos e esconde imagens para sustentar uma agressão que não aconteceu contra o ministro Alexandre de Moraes. E nesse artigo também tem uma entrevista com o advogado Ralph Tortman, que representa aí a família acusada de agredir, então, o ministro Alexandre de Moraes. Essa é uma entrevista que foi feita pelo nosso repórter Christian Costa, que integra, então, essa reportagem que saiu na Revista Oeste. Eu queria só trazer, porque a entrevista está muito boa, queria trazer só um trechinho aqui. A pergunta foi a seguinte: se o senhor, né, pudesse resumir esse caso, como faria? Ele diz o seguinte: tentou-se transformá-lo num exemplo. Acredito que se buscava um bode expiatório para evitar situações às quais alguns ministros estavam sendo submetidos em viagens e deslocamentos, as quais são inaceitáveis. Talvez tenha pegado esse caso como exemplo, mas não se adequa àquilo que representa uma ofensa direcionada a um ministro ou alguma instituição.
O ministro Alexandre de Moraes não foi ofendido por razões políticas ou que desmerecessem a atuação do STF. O STF queria dar uma demonstração de força. Está aí na tela, então, nós estamos exibindo a reportagem de capa da Revista Oeste, assinada por Silvio Navarro, então, que integra ainda essa entrevista com o advogado Ralph Tortman. Silvio. Paula, esse episódio que aconteceu no aeroporto de Roma foi uma cortina de fumaça erguida imediatamente para tentar abafar o "nós derrotamos o bolsonarismo", frase dita pelo hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, no ato político passível de enquadramento na lei de impeachment, conforme requerimento apresentado pela oposição no Senado da República. Portanto, foi uma cortina de fumaça imediata, erguida para tentar abafar, colocar uma outra notícia nas manchetes, ainda que manchetes de festim, mas para aplacar algo muito mais grave que havia acontecido no Brasil, em Brasília, aliás, no Congresso da Uni, que é ligado ao PCdoB. Pois bem, esse é o caso mais flagrante de abuso de autoridade cometido pela Suprema Corte Brasileira contra um CPF ou mais de um, nesse caso 3. Três brasileiros que vivem na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior paulista. Esses brasileiros tiveram seus celulares e computadores apreendidos numa operação da Polícia Federal autorizada pela então presidente da Corte, Rosa Weber, e àquela altura o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disponibilizou quantos homens da polícia fossem necessários para averiguar uma agressão que nunca foi provada contra o ministro Alexandre de Moraes e muito menos o seu filho de 27 anos, Alexandre Barsi, naquele aeroporto, no saguão, na entrada da sala VIP do aeroporto Leonardo da Vinci. É disso que se trata. Isso não foi provado. Os peritos não conseguiram provar, e aí eu falo peritos na Itália, porque no Brasil eles não foram utilizados. E aí a Associação de Peritos, que é uma carreira da própria polícia, se manifestou dizendo: isso é um trabalho científico para nós que somos do ramo. E aí o presidente dessa associação responde a um processo interno. Pois bem, por quê? Porque o ministro Dias Toffoli, que nesse caso age para auxiliar o ministro Alexandre de Moraes, decretou o sigilo dessas imagens. Por que o brasileiro não pode vê-las? O que tem nessas imagens que o brasileiro não pode ver e tirar suas próprias conclusões, se houve ou não houve agressão? E se um relatório da Polícia Federal, feito por um agente da Polícia Federal e não um profissional de ofício, não consegue concluir que houve agressão, é porque não houve. Se você não consegue concluir, provar com materialidade, com imagens, com fatos, imagens essas que nós não temos, mas eles têm, se não é possível provar é porque não houve, ponto. Mas eles vão tentar sustentar isso até quando? Até quando essa corda será esticada? Não é muito mais simples devolver os celulares, aliás, porque foram apreendidos? Isso se chama Fishing Expedition, uma modalidade que tem sido utilizada à exaustão pelo Supremo Tribunal Federal, pela Polícia Federal. Você vai buscar uma carteirinha de vacinação e você sai de lá com o celular. Não importa, aliás, o que você vá buscar. Basta que você tenha um mandato. Você bate a porta de determinado cidadão e leva o seu celular. E aí, a partir dali, você faz uma verdadeira pescaria probatória em busca de um crime. Isso é muito parecido com alguma coisa que a gente já viu ao longo da história, né? Algo soviético ou por aí vai. Pois bem, para finalizar, essa história ainda vai se arrastar um pouquinho. Por quê? Porque um perito foi designado agora pelo ministro Dias Toffoli para acompanhar o caso. E esse advogado que deu essa entrevista, aliás, a entrevista é repleta de perguntas. Ele pergunta, por exemplo, por que meus clientes foram incluídos, né, no inquérito do dia 8 de janeiro se aconteceu meio ano depois, 6 meses. O que eles têm a ver com o que aconteceu em Brasília, aqueles atos condenáveis de vandalismo no dia 8 de janeiro? Nada, absolutamente nada. Por que levaram celulares? Para saber o que eles tinham filmado? Aliás, essa é a única imagem que se tem registro. Foi filmada por talvez algum deles, não sabemos, mas o ministro Alexandre de Moraes chama um dos 3 brasileiros, é um casal e o genro, de bandido. E diz: vocês serão identificados. Eles foram. As imagens nunca apareceram. E o que aconteceu, o Brasil ainda espera. Mas uma agressão, até agora,
não foi provada. Augusto. Bom, o Piotr é que pode explicar se isso aí é apropriação indébita, receptação, algum crime aí foi cometido. Mas, como eu escrevi no artigo sobre uma viagem pela cabeça do ministro, aí, aproveitando o que ele disse numa palestra de encerramento do 2º seminário sobre uma modalidade de direito, não tinha nada a ver com a conversa dele, mas ele disse o seguinte, disse a frase: se o Brasil proibir o uso de celular durante 1 ano, ele vai se incorporar ao primeiro mundo. Ele descobriu que o caminho mais curto para o primeiríssimo mundo é 1 ano sem celular. Eu acho que ele pode também estar tentando essa solução econômica, né, Paulo? O que ele está aprendendo de celular já representa alguma porcentagem em relação ao número de celulares no Brasil. Já dá para abrir uma lojinha. Só pode ser isso, sim. Ele está tentando fazer com que o Brasil entre no primeiro mundo, porque ele diz que brasileiro só usa celular para conversa fiada ou para planejar um crime. Ele entende muito de economia, né? Piotr. Até porque, nesse caso especificamente, qual é o estudo que comprova isso? Juízes em sentença têm que argumentar, têm que justificar, na lei, obviamente, o porquê que ele está condenando e porquê que a pena é 2, 3, 5, 10 anos. Até porque um dos princípios da justiça é a razoabilidade. E os direitos do acusado, e é preciso observar esse aspecto, porque nós estamos falando aqui de princípios, tá? Até porque nós não tivemos acesso a todo... Aliás, nem a defesa desse casal e do genro, dos 3 brasileiros que estão sendo acusados aí de, abre aspas, agressão. Eu vou colocar em aspas porque, obviamente, se a defesa não tem acesso a todas as informações do processo, imagina nós todos aqui. Mas vamos lá. A lógica é que um dos princípios também básicos na defesa do acusado, direito do acusado na lei brasileira, é presunção de inocência. Está se observando a presunção de inocência ou se tem, até pela falta de informações divulgadas, de transparência dessas imagens todas, porque o laudo pericial no Brasil ainda não avançou, se bem que a informação que se tem da Itália não teria sido tudo isso, não há uma conclusão determinante nesse laudo da Itália. Então, quer dizer, tem presunção de inocência nisso ou as pessoas já podem estar sendo condenadas publicamente? Condenação pública é importante num caso como esse. A outra coisa, o direito à ampla defesa. Bom, aí remete todo ao processo inicial. Por que esses celulares precisam ficar tanto tempo assim? A justiça brasileira é tão incompetente que não conseguiu extrair os dados. E se ela não conseguiu, ela tem que explicar por quê também. Há um dificultador. Qual é o dificultador? Essa é a lógica da razoabilidade. Se há uma informação, obviamente, sigilosa para um processo, tudo bem, o juiz vai lá e decreta sigilo, mas também precisa explicar por que decretou sigilo. Dentro da lógica republicana democrática brasileira, tudo precisa ser explicado. Daí é que você começa a se preocupar com os princípios, aliás, coisa que a gente é bastante recorrente aqui, os princípios democráticos do direito de defesa aqui no Brasil, do direito legal no Brasil, da lógica do devido processo legal, da ampla defesa, vou de novo repetir, ampla defesa. Porque se a gente perde os princípios, a gente aumenta a sensação de insegurança jurídica. E insegurança jurídica, além de afetar todas as pessoas, é o principal fator para afastar qualquer investidor do país. Não só do ponto de vista de questões tributárias, de questões de regra que muda no meio do jogo, porque ele comprou um negócio e depois muda. Não, isso também. Mas se ele não sabe se ele vai ter direito à defesa, porque está sendo acusado de alguma coisa que pode ser uma acusação absolutamente injusta, por isso que ele tem direito ao contraditório, tem direito à ampla defesa, e aí sim apresentar um juiz, quando ele começa a achar que não, isso vai ficar lá num escaninho da justiça, seja lá em qual instância, e o próprio advogado dele, cerceando a liberdade do advogado dele, o direito, na verdade, do advogado dele, de ter acesso aos autos para fazer a defesa, aí sim exercer a ampla defesa, com a Ordem dos Advogados do Brasil finalmente acordada agora, mas que se omitiu por muito tempo em relação a isso, isso é insegurança jurídica.
Pois é, Piotr, você está aqui tentando entender a lógica do devido processo legal. Outra coisa que não tem lógica nessa história toda é o fato do ministro Alexandre de Moraes ter sido nomeado assistente de acusação no inquérito, né, pelo relator Dias Toffoli. Daí Mais a pergunta é, qual é o sentido disso? Eu não vou olhar para a decisão do Toffoli sem antes perguntar a coisa mais comezinha e básica. Me justifica isso, ministro. Qual é o sentido disso? Mas se você olhar para a lógica recente agora dos inquéritos que estão lá do fim do mundo, que não tem prazo para terminar, o que afronta a lógica de um inquérito. Quer dizer, até outro dia, né? Porque as regras estão sendo alteradas. Eu disse aqui agora há pouco que é a profissão mais difícil no Brasil, e eu sou solidário a todos os professores das escolas de direito no Brasil, porque eu fico imaginando o que eu vou ensinar hoje aos meus alunos. O que eu aprendi, o que está nos livros de direito, na Constituição, ou o que eu imagino que um dia um ministro vai interpretar dentro do Supremo Tribunal Federal. De novo, o que nós só queremos aqui, fizemos menção disso essa semana aqui, é só a Constituição. Só a letra da Constituição. Esse país elegeu uma Assembleia Constituinte, fez uma Constituição que pode ter defeitos, tudo bem, está lá o Congresso para fazer reformas. Mas enquanto não tem reforma, aquele é o texto. E foi aprovado democraticamente, seguindo todos os ritos da República. Mas se você altera por uma interpretação de algum ministro que sabe-se lá motivado por quê, e eu não tenho como dizer qual é a motivação, você gera insegurança jurídica. Só houve um fato positivo nessa história toda. Agora a gente sabe por que o Toffoli foi reprovado 2 vezes na tentativa de ingressar na magistratura paulista. Parabéns aos examinadores. 2 vezes. E se tentasse a terceira, seria também. É isso aí. Está lá. Mostrando, né, a suprema ignorância que ele tem. Ana, e segundo o ministro Barroso, não há ativismo, né, no Supremo Tribunal Federal. É só a gente que não gosta da democracia. Não há ativismo nenhum. Imagina se houvesse.